Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num quebra-cabeça. Um quebra-cabeça bem antigo que está escondido em 4 textos bíblicos que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. É quase uma investigação, sabe? Para encontrar um fiozinho oculto que liga todos eles. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão aqui é o que pode conectar uma batalha histórica, uma parábola super pessoal, um salmo que é pura poesia e um provérbio bem direto. Pensa bem, uma história de guerra, uma lição de vida, um poema e um conselho de sabedoria. Parecem coisas de universos totalmente diferentes, né? E olha só as nossas peças do quebra-cabeça. Primeiro, história pura, daquelas de guerra mesmo, lá no livro de Josué. Depois, a gente tem uma história com uma moral, uma parábola, no Evangelho de Lucas. Aí vem a poesia, a linguagem do coração, lá nos Salmos. E, para fechar, a sabedoria prática, do dia a dia, no livro de Provérbios. Sério, são estilos e épocas completamente diferentes. Tá, então por onde a gente começa a montar esse negócio? Acontece que tem um fio de ouro, digamos assim, que costura todos eles. E esse fio começa com uma ideia muito, mas muito fundamental. O chamado para ouvir. E olha só, em Provérbios a gente já encontra a primeira pista bem clara. O texto estabelece uma divisão bem simples, mas super poderosa, né? De um lado, o sábio, que ouve. Do outro, o zombador que ignora. Ou seja, a sabedoria está toda ligada a essa capacidade de escutar. Aí a gente vai para o Salmo 81, e a coisa fica ainda mais séria. Aqui não é só sobre ser sábio ou não. O ato de ouvir está ligado a consequências gigantescas, tipo vitória sobre os inimigos, proteção divina. E a consequência de não ouvir? É perder tudo isso. É quase um lamento, sabe? Se vocês tivessem me ouvido. Então chegamos no ponto central. A escolha é crítica. Ouvir ou ignorar. Esse é o nosso fio de ouro. É essa decisão, essa encruzilhada que amarra todos esses textos. E agora a gente vai ver como isso funciona na prática, em cenários bem diferentes. Vamos começar com o nosso primeiro grande estudo de caso. Prepara aí, porque a gente vai viajar direto para um campo de batalha, lá no livro de Josué. É um lugar onde a decisão de ouvir ou de não ouvir literalmente decidiu o destino de uma nação inteira. E aqui o contraste é impressionante. A gente tem 2 batalhas, uma seguida da outra. Em Jericó, uma vitória espetacular. Em Ai, uma derrota humilhante. A pergunta é, o que foi que mudou? E a resposta não está no exército e no poder militar. Está na obediência, em ouvir uma ordem. Para pensar um pouco. O plano para conquistar Jericó era completamente maluco do ponto de vista militar. Marchar em silêncio? Gritar para derrubar muralhas? Que tática é essa? Não faz o menor sentido. A vitória dependia 100% de seguir as instruções à risca, por mais bizarras que elas fossem. Era um teste puro de obediência, de confiança. E o preço de não ouvir? A gente vê logo em seguida, na Batalha de Ai. Lá, uma única pessoa, um cara chamado Acã, decide ignorar uma ordem bem direta. Ele pega para si umas coisas que eram proibidas. E o resultado? 36 guerreiros mortos. Uma derrota vergonhosa para o exército inteiro. A atitude de um único homem que não quis ouvir custou caro para todo mundo. Ok, agora vamos mudar completamente o cenário. A gente sai de uma guerra que define o futuro de um povo e entra numa história muito mais íntima, pessoal, lá no Evangelho de Lucas. Aqui, a escolha de ouvir não tem a ver com estratégia de batalha, mas sim com encontrar o caminho de volta para casa. No livro de Lucas tem várias parábolas sobre coisas que se perdem. E o foco é sempre o mesmo, o valor gigantesco daquele 1% que se desgarrou. A história não é sobre os 99 que estão seguros no rebanho, mas sobre a festa, a alegria de encontrar aquele único que tinha se perdido. E a história do filho pródigo é um exemplo perfeito disso, né? O cara simplesmente ignora o conselho do pai, pega a herança dele e vai viver a vida. E o que acontece? Ele perde tudo, acaba na pior, mas aí vem o momento da virada. O texto diz que ele caiu em si. É um clique interno, um momento de clareza, como se ele finalmente ouvisse a verdade sobre a situação dele. E quando ele decide voltar, o que ele encontra? Uma festa enorme. Essa frase do pai resume tudo. E este meu filho estava morto e voltou à vida. A alegria ali não era sobre castigar o erro, mas sobre celebrar a volta. O filho que se recusou a ouvir o pai, no fim das contas, ouviu a si mesmo, ouviu o próprio coração, e a resposta para isso foi o perdão e a restauração total.
Beleza, agora é a hora de juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça. A gente viu a história de uma nação inteira, a jornada de uma única pessoa, um conselho de sabedoria e um poema de lamento. Como é que tudo isso se conecta de verdade? Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só a consistência disso. Não importa se é na história, na parábola, no poema ou no provérbio. A estrutura é exatamente a mesma. Sempre existe uma escolha central: ouvir ou não ouvir. E cada escolha leva a uma consequência direta e muito forte. É vitória ou derrota? É reencontro ou separação? É bênção ou lamento? É sabedoria ou tolice? Então, a grande lição aqui é essa. A mensagem que atravessa todos esses textos de épocas e estilos diferentes é incrivelmente consistente. O ato de ouvir, seja uma ordem divina, o conselho de um pai, ou até a voz da nossa própria consciência, não é uma coisa passiva, sabe? Traz consequências reais, palpáveis, que podem mudar tudo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta pra gente pensar, né? No nosso dia a dia, a gente é bombardeado por todo tipo de voz, de conselho, de opinião. Esse fio de ouro que a gente achou nesses textos tão antigos nos faz parar e pensar. No meio desse barulho todo, que vozes a gente está de fato escolhendo obedecer? E mais importante, quais vão ser as consequências dessa nossa escolha?